Muito bem, então, agora sim vamos dar início à nossa reunião. Bom dia mais uma vez. Asseguram-me que estão reunidas as condições técnicas para o podermos fazer. Eu queria cumprimentar a senhora e os senhores deputados presentes. Queria cumprimentar e dar as boas-vindas aos representantes da Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros, o Sr. José Luís Carreira, Presidente da Direção, o Sr. Levi Batista, Vice-Presidente da Direção, e a Dona Nídia Sousa, Secretária-Geral da Associação. Queria informar todas e todos que estamos a fazer esta audiência por videoconferência, dadas as contingências que atravessamos. Por norma, elas são feitas presencialmente, mas, tendo em conta os dias que correm, sempre que possível, fazemos-las desta forma. E esta é, naturalmente, uma reunião que podemos fazer sem perda de eficiência naquilo que vamos tratar, podemos fazer desta forma. Queria também informar-vos que esta reunião passará no canal da Assembleia da República, na ARTV, em indeferido. Não sei ainda a hora, nem o dia, provavelmente será hoje, mas não sei ainda confirmar a hora. Depois, os serviços da Comissão até informarão a Associação quando é que passará e também informarão as senhoras e os senhores deputados para, caso seja necessário. Informo também que estão presentes os grupos parlamentares do PSD, representado pelo Sr. Deputado Carlos Silva, o grupo parlamentar do PS, representado pelo Sr. Deputado André Pinotes Batista, e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, representado pela Sra. Deputada Isabel Pires. A nossa grelha de tempos diz que a Associação tem 10 minutos iniciais para fazer a sua exposição. Depois, cada grupo parlamentar tem 3 minutos para intervir e para pedir alguns esclarecimentos à Associação. E a Associação depois tem, no fim, mais 10 minutos para esclarecer algumas questões e acrescentar aquilo que achar por conveniente. Também queria dizer que vou ser tolerante na gestão do tempo, mas com uma tolerância dentro do bom senso, ou seja, se for necessário mais uns segundos ou mais um minuto ou dois, não deixarei de o dar, mas também não mais do que isso, porque também temos trabalhos parlamentares de seguida e todos nós temos compromissos. E também, seguramente, que o tempo dará, como tem dado sempre, noutras matérias. E, portanto, eu começaria por dar então a palavra aos senhores representantes da Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros. Não sei quem vai intervir. Pedia, quando passasse a palavra, que até... Enfim, fica a gravação feita, portanto não há necessidade, mas nós aqui conseguimos acompanhar, estamos aqui a informar. Portanto, eu vou dar a palavra à Associação. Podem usar a palavra de forma repartida, portanto, não quer dizer que seja só um a usar da palavra, podem repartir o tempo por 2 ou pelos 3, se assim entenderem, e, portanto, têm 10 minutos para esta intervenção inicial. Façam favor de usar a palavra. Muito obrigado. Peço desculpa, não se está a ouvir, tem o microfone desligado. Penso que é o Sr. José Luís Carreira que está a usar a palavra, mas tem o microfone desligado, não o estamos a ouvir. Tem que ligar o microfone e voltar ao início. Ok. Antes de mais, bom dia. Agora estamos a ouvir. Pela presença. Gostaria de fazer uma breve caracterização e contextualização da nossa associação. Portanto, a ARP é uma associação que tem cerca de 14 anos, foi constituída em 2006, representa cerca de 3.000 autocarros, 3.500 colaboradores. Em 2019 representou um volume de faturação de cerca de 150 milhões de euros. Tem um vasto leque de tipologias de empresas, tem cerca de 60 microempresas, tem 50 empresas de média dimensão e 13 empresas de grande dimensão.
Só para termos uma ideia, temos empresas com 2 autocarros, cujo agregado familiar depende da empresa. Temos empresas cujo o investimento deste ano foram de 1.500.000 euros para esta época e neste momento as viaturas estão completamente paradas, nem sequer saíram da garagem. Há empresas que têm, já são, enfim, já vêm de há muitos anos, portanto são de género familiar, e temos empresas recentes, ou seja, temos uma grande diversidade de tipologias de empresas. Qual é o tipo de trabalho que efetuam? São empresas que se dedicam essencialmente ao turismo, ao transporte ocasional de âmbito turístico, portanto, transporte coletivo de crianças, transporte de colaboradores, entre outros. E neste momento, face à questão que estamos a sentir, o impacto do turismo tem, sem dúvida alguma, um constrangimento significativo na atividade económica das empresas. Isto é um contexto atual das empresas. Só para ter uma ideia, para percebermos as dificuldades, um autocarro de turismo pode ter um valor médio entre 250.000 euros a 300.000 euros de custo. Se for pago, no mínimo, a 6 anos, representará pelo menos uma renda mensal na ordem dos 3.500 euros mais IVA. Um seguro de danos próprios para uma viatura desta natureza é acima de 5.000 euros ano, o que representa 400 e muitos euros por mês para cada viatura. Portanto, isto são os custos que estão alocados a uma empresa que, neste caso, com um autocarro. Se tiver vários autocarros, é fazer a multiplicação para ver os custos mensais que estas empresas têm só com o equipamento. Gostaria, acima de tudo, de fazer uma pequena ressalva. A nossa empresa, acima de tudo, deve ser vista, aliás, a nossa atividade, acima de tudo, deve ser vista como uma atividade, uma indústria do turismo. Uma indústria de transporte, perdão. Muitas vezes olham para nós como uma atividade, diria, acessória, pouco visível, mas que, na verdade, é essencial à mobilidade das pessoas. E daí necessitarmos ou sentirmos que é importante que o Estado olhe para nós como uma atividade muito importante de âmbito geral, mas em particular neste momento em que estamos a sentir que é o turismo. E daí a importância de, mais uma vez, referirmos a esta matéria. Eu gostaria de referir alguns aspectos que neste momento são importantes. Nós entendemos que a retoma da atividade é um desafio muito grande para nós, neste momento, e por isso entendemos que a atividade deve ser feita de acordo com 4 eixos. E antes de passar esses eixos, eu gostaria de transmitir qual é, ou quais os constrangimentos que as empresas estão a sentir ao reinício da atividade. Em primeiro lugar, é a falta de controle mundial da pandemia. Portanto, essa realidade faz com que não haja clientes, não haja consumidores, não haja passageiros. Essa falta de clientes é por falta de confiança neste momento generalizado, falta de tempo útil para reprogramação das viagens e condicionamento das fronteiras. O constrangimento também se deve à programação neste momento. Há uma questão que gostaríamos também de elencar. Neste momento há um conceito que é faça turismo cá dentro, basicamente, ou seja, o turismo doméstico, de preferência usando os meios próprios. Ora, neste sentido, as empresas que têm autocarros acabam por não ter necessidade de... Aliás, ninguém socorre as empresas para fazer essas deslocações. Depois, há a dificuldade da reposição de todos os voos das companhias aéreas, ou seja, não há entradas nem saídas de turistas conforme seria desejável. Depois há outra limitação, melhor dizendo, que é a limitação da lotação das viaturas. Torna não rentável o transporte, falta de uniformização de regras intercomunitárias. Ou seja, é importante que a limitação de passageiros nos autocarros seja o mais transversal possível a todos os países, de forma que não haja constrangimentos ao trânsito das viaturas nos diversos países. Eu recordo que recentemente, por exemplo, Portugal referiu-se a 1/3, em Espanha é 30%. O que acontece? Em Portugal, 33% representa, por exemplo, a passagem de mais de um passageiro do que em Espanha. Temos situações de
países não deixam entrar autocarros, nomeadamente uma situação recente na Bélgica, porque tinha 2 passageiros a mais com a norma que eles tinham imposta para a circulação de passageiros em autocarros no referido país. Portanto, esta matéria é muito importante, que é haver uma orientação comunitária nesta matéria para que não haja discrepâncias ao trânsito das viaturas pelos respectivos países. Depois, com a abertura das empresas, existe uma grande incerteza quanto ao volume de faturação que se irá conseguir para fazer face aos encargos com o pessoal e os custos de estrutura. Ou seja, as empresas têm vontade de abrir, reiniciar a atividade, mas, por outro lado, têm medo que essa abertura faça incumprir no final do mês. Ou seja, a faturação que possa advir não consiga satisfazer as necessidades de tesouraria do respectivo mês. E que voltem a ter necessidade depois de entrar outra vez, encerrar a atividade. Outro constrangimento e outra característica, no fundo, da nossa atividade são os custos fixos elevados, com leasings, seguros, inspeções diversas, licenciamentos. Depois temos agora uma outra matéria, que é os custos acrescidos com a higienização e limpeza das viaturas, os EPIs dos colaboradores e as medidas de higienização dos passageiros. Portanto, isto são tudo constrangimentos que nós detectamos ao início da atividade. E, portanto, com base nisto, importa definir quais são os mecanismos que a ARP entende que são importantes à alavancagem, ao início, eu prefiro chamar reinício da atividade e não retoma. Para mim, retoma é quando a atividade económica conseguiu atingir o ponto que estava exatamente antes da pandemia. E, portanto, para o reinício da atividade, a ARP entende que há 4 eixos. Um eixo, se for individual, que é intrínseco a cada empresa, como é lógico, depende da capacidade financeira e a forma como se organizou ao longo da sua vida. Uma segunda fase é o coletivo, e por isso é que a associação existe, criar de alguma forma normas orientativas, de forma que as empresas se tornem mais fortes e consigam ter uma capacidade de suportar este momento de uma forma mais forte. Depois temos os apoios a atividades, mais a seguir passo a definir. Aqui os apoios a atividades é importante que o Estado adote medidas adequadas à nossa atividade e específicas, porque nós, mais uma vez refiro, nós somos a indústria de transportes, temos equipamentos, não temos só pessoas. E, por outro lado, temos aqui uma perspectiva de iniciatividade muito dilatada no tempo. É expectável que nós tenhamos o reinício da atividade, ou retoma, como queiramos neste momento falar, na primavera do próximo ano. O que faz com que as empresas tenham um período muito longo de encargos com a banca, com os colaboradores. E essa questão tem que ser devidamente afinada, ajustada a todo o momento. E mais adiante, como digo, vou referir as medidas que nós preconizamos. Depois há aqui uma questão que é o acesso ao trabalho. Portanto, a terceira medida é o acesso ao trabalho. Aqui o Estado tem que criar uma estratégia de sensibilização para estabelecer a confiança na comunidade, apelando, reforçando a importância para a criação de novos hábitos de higiene. Medidas simples, claras e eficazes. Depois transmitir ao mercado global a confiança, mostrando uma postura proativa no combate à disseminação do Covid-19, evitar, impedir a entrada de hipotéticos focos de contágio. Aqui também as empresas têm que transmitir confiança, publicitando as boas práticas de higienização e limpeza que se impõem para proteger o cliente. Depois há aqui outra questão que é importante, que é caracterizar neste momento a atividade turística. A atividade turística assenta em duas tipologias de turistas. Os que viajam individualmente, famílias, amigos, e os que viajam em grupo. Ora, para fazer uma viagem em grupo carece de tempo de programação. Normalmente 3 meses a 1 ano. Ora, como os serviços neste momento estão cancelados e alguns estão suspensos, estão dependentes do desenrolar dos atuais acontecimentos, prevê-se neste momento, como eu disse anteriormente, não haja atividade para os próximos tempos. No nosso caso em concreto, porque dependemos de viagens em grupo, essas viagens não estão programadas no momento. Como não estão programadas, os operadores turísticos já estão a programar para o próximo ano 2021. Daí, neste momento, haver aqui um vazio e uma incerteza quanto à necessidade dos nossos equipamentos, portanto, nos nossos transportes, para a concretização dos trabalhos, dos serviços que anteriormente vinham a ser desenvolvidos. O que é que nós entendemos que sejam as propostas
neste momento, que são sensatas e que se impõem para minimizar todo este impacto. Antes de mais, o Turismo de Portugal deve olhar para o transporte passageiro como uma atividade essencial ao turismo. Isso para nós é importante. Independente dos ajustes que possam ser feitos, eu acho que nós devemos ser vistos, isto é, o transporte pesado de passageiros, deve ser visto também como uma atividade essencial ao turismo. Devemos ter a relevância que merece e que é necessária, porque, na verdade, os turistas precisam do transporte para se deslocarem. E o meio de transporte comum é o autocarro. Depois é incluir o CAI do transporte pesado de passageiros em medidas de apoio. Muitas vezes há efetivamente, muitas medidas de apoio, diversas. O que é facto é que o CAI do transporte pesado de passageiros muitas vezes não é contemplado. Portanto, é uma questão que nós pretendemos que, ora em diante, seja mais acautelado. Depois há aqui a questão do selo sanitário. O Turismo de Portugal, e bem, criou um selo sanitário para as empresas que pretendem aplicar na sua realidade empresarial. Nós entendemos que esse selo também deve ser estendido ao meio dos transportes, porque nós temos neste momento uma preocupação que é transmitir confiança aos passageiros. E o selo sanitário é uma dessas medidas que, de alguma forma, atesta as boas práticas que as empresas estão a aplicar em cada realidade das suas empresas. Como eu disse anteriormente, a limitação da idade das viaturas é uma realidade neste momento, mas é expectável que não seja por muito tempo, porque as viaturas não são rentáveis trabalhando com limitações de lugares. E aqui, limitando os lugares, faz com que os operadores turísticos não promovam as viagens de uma forma tão vulgarizada. Porquê? As viagens ficam mais caras. Porque o custo de um autocarro de 50 lugares para transportar 17 pessoas, efetivamente, fica muito mais caro. E, portanto, aqui importa acautelar esta medida o mínimo tempo possível, mas, mais uma vez, refiro que é importante, efetivamente, salvaguardar a saúde pública e a saúde individual de cada um de nós, mas também é importante que as empresas, ao trabalhem de uma forma sustentável. Depois aqui, articular com a DGS normas execuíveis para a isenção dos autocarros. Também é uma situação importante. Depois, há aqui um outro aspecto. A comparticipação por parte, nomeadamente das autarquias, dos gastos tidos com o cancelamento do transporte escolar. Neste momento há operadores de transporte coletivo de crianças, nomeadamente de transporte escolar, que neste momento, o transporte foi cancelado e, como tal, a estrutura de gastos associados a esse transporte está a honorar, digamos, cada uma das empresas. E entendemos aqui que as autarquias podiam, de alguma forma, coparticipar nos gastos desses operadores. E até, inclusive, prolongar esses contratos, porque uma vez que os contratos foram interrompidos, é certo, involuntariamente, mas, quiçá, prolongar esses contratos por mais um ano, de forma a minimizar o impacto deste constrangimento atual. Depois, há outras questões que para nós são importantes neste momento, que é os seguros. À semelhança do que aconteceu com a banca, nós entendemos, relativamente às moratórias, nós entendemos que o Estado deve ter também aqui uma postura um pouco mais proativa relativamente aos seguros. Neste momento, todos os nossos equipamentos têm seguros. O que acontece? Tendo seguro, ou melhor, o seguro só faz sentido se a viatura estiver a trabalhar porque corre riscos. Neste momento, a viatura estando parada, não corre riscos. Ou seja, a taxa de sinistralidade neste momento, e para bem de todos nós e para as companhias de seguros, é tendencialmente nula. E, portanto, as companhias neste momento têm todas as condições também para repercutir nos seus clientes a diminuição do impacto dos custos que podem ter com esta realidade. E daí nós necessitarmos que as companhias de seguros criem orientações ou, de alguma forma, façam com que os seus clientes tenham diminuição dos gastos mensais com esse tipo de custos. O que não está a acontecer. Ou seja, está a acontecer localizado, mas não de uma forma generalizada. Portanto, as companhias de seguros nota-se que estão a ter alguma atenção, mas não aquela que seria desejável neste momento. Outra questão é as moratórias. As moratórias, a nosso entendimento, não vão ser suficientes para os atuais 6 meses. Portanto, é expectável no mínimo um ano para a nossa realidade. Como digo, estamos a fazer contas no pior cenário, que é começar no próximo ano, e, portanto, temos que cautelar a forma como as empresas se vão manter, passo o termo, à tona d'água, de forma que
não percamos capacidade instalada relativamente ao transporte. E é importante que as moratórias... Diga. Senhor José Luís Carreira, eu não lhe queria nem cortar o raciocínio e também não queria que deixasse de nos colocar qualquer uma das questões que tem para colocar e ia-lhe pedir apenas capacidade de síntese. Já ultrapassou largamente o tempo, nós queremos ouvir o que tem para nos dizer, mas agora ia-lhe pedir que fosse o mais sintético possível para podermos avançar, está bem? Eu vou concluir, está mesmo a concluir. Portanto, aqui a questão são 3 pilares essenciais, como estava a dizer. Era as moratórias, estender mais as moratórias. Os apoios financeiros não estão a chegar às empresas como devíamos. Só para termos uma ideia, 50 mil euros para uma microempresa associada ao transporte pesado de passageiros é manifestamente insuficiente. Porquê? Uma microempresa pode faturar largamente um valor superior a 1 milhão de euros. E, portanto, esta tipologia de empresas não faturará o mesmo que outra tipologia de empresas. Portanto, o valor associado, no caso, a uma microempresa, parece-me manifestamente insuficiente. Por outro lado, as moratórias devem, como disse, estender-se mais no tempo e é, sobretudo, a questão do layoff. O layoff deve também ser prolongado no tempo. Portanto, há aqui umas outras questões, mas gostaria de colocar a debate de forma a perceberem qual é a nossa preocupação no momento. Muito bem, muito obrigado pelas questões que nos trouxe. Recordaria que depois no fim tem mais 10 minutos também com a tolerância. Agora também fui largamente tolerante porque volto a referir que queremos ouvir naturalmente todas as questões que têm para nos fazer chegar. No final tem mais 10 minutos para poder responder a algumas questões que lhe vão ser colocadas e para também, se assim entender, acrescentar mais alguma coisa ou dar mais algum esclarecimento até sobre aquilo que também já nos trouxe. Assim sendo, eu penso que o Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PST, já está em linha, estava há pouco com alguns problemas técnicos, mas penso que já foram ultrapassados e, portanto, penso que está em linha. E se o Sr. Deputado Carlos Silva estiver em linha, é agora a ele que passo a palavra. Sr. Deputado, está-me a ouvir? Estou a ouvir bem. Muito bem, então nós também estamos a ouvir, portanto está em linha, estão ultrapassados os problemas técnicos, ouviu com certeza a intervenção inicial, ouviu ou não ouviu? Ouvi. Muito bem, então está em condições de lhe poder passar a palavra, faz favor de usar. 3 minutos, também com alguma tolerância, faz favor. Muito obrigado, não será necessário tanto. Antes de mais agradecer à Associação Rodoviária de Transportes o pedirem esta audiência. É mais uma informação com que ficamos dos vários setores da atividade económica que estão a ser severamente afetados por esta pandemia. Somos sensíveis a todos os apelos que nos fazem, não só através do documento que nos enviaram antecipadamente, mas também àquilo que o Sr. José Carreira agora nos disse. Compreendemos as dificuldades que atravessam, as limitações que são impostas e sei que, dada a situação de confinamento e de afastamento social em que os próximos meses se irão revestir, portanto, e os transportes públicos serão severamente afetados, é com grande preocupação que estamos a acompanhar também a questão dos transportes públicos nas grandes áreas metropolitanas, porque se assim não for, haverá grandes dificuldades para as pessoas poderem chegar aos seus lugares de trabalho e, portanto, vocês, para além deste setor de transportes, estão também dentro do setor que foi severamente afetado. E em grande medida, com certeza, as vossas receitas derivam talvez mais de 80%, e diria quase 100%, portanto, entre o turismo e a educação e o apoio ao transporte das crianças e, portanto, estando as escolas fechadas, estando também as escolas em regime, pelo menos o ensino básico até ao 9º ano, em regime de escola em casa, estando o turismo parado, vocês vão enfrentar um período grande que chamaria de época baixa, apesar de termos pela frente a chamada época alta, que vocês não vão ver a possibilidade da vossa atividade profissional poder ser implementada devidamente. E nessa circunstância, portanto, acompanhamos as vossas dificuldades. Eu penso que o Governo estará a preparar um plano estratégico, não só para o tecido empresarial no seu todo,
mas também setorialmente, e tendo em atenção que o turismo vai ser uma das áreas mais afetadas, espero eu, pelo menos é nossa intenção, da análise que fazemos, que seja preparado um pacote de apoio ao turismo que seja diferenciado face a restantes setores que eventualmente possam vir a retomar a sua atividade mais brevemente possível. Portanto, nessa circunstância, portanto, vamos acompanhar, não só, e por isso agradecemos os vossos elementos que nos enviaram, e se eventualmente tiverem mais elementos para complementar este conjunto de informações que aqui têm e que também não houve possibilidade, através daqui da videoconferência, de especificarmos concretamente os outros pontos finais que têm na vossa proposta, portanto, para a retoma da atividade, se nos puderem enviar propostas que vejam que sejam importantes para o vosso setor, estaremos na disponibilidade de as receber, de as estudar e, eventualmente, propô-las naturalmente, portanto, com as limitações dos partidos políticos, mas, no entanto, é esta a nossa função. Sr. Presidente, muito obrigado, era o que eu tinha para já nesta fase para dizer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado André Pinotes Batista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de saudar a Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros, nas pessoas de Lévi Batista, José Carreira e Nídia Sousa. Nós temos todo o gosto em ouvir os contributos que nos fazem chegar hoje, mas também aqueles que nos fizeram chegar no documento, pois eles são muito importantes para a reflexão que temos que fazer. Este momento extraordinário convoca-nos a todos para desafios novos. Nunca ninguém esteve preparado para uma situação destas e, portanto, temos que ir encontrando respostas à medida que vamos caminhando. E, neste sentido, é fundamental podermos escolher os contributos que os diversos setores vão prestando e, em particular, o vosso setor, que é um setor estratégico, um setor que, como aqui já foi dito, é gravemente afetado pelas condicionantes da pandemia e que terá necessariamente de fazer um esforço de adaptação, mas terá também que ser apoiado naquilo que tem que ser apoiado. Sobre as pretensões que aqui foram postas, eu deixava apenas uma nota sobre uma das coisas que por vós foi deixada, que tinha a ver com o apoio extraordinário à proteção de empregos, vulgarmente designado por layoff, que já existe, mas que vocês pediam que pudesse ser expandido para 9 meses. Ora, deixava apenas para reflexão que cada mês de layoff custa 1.200 milhões de euros, pelo que 9 meses custariam qualquer coisa como 10.800 milhões de euros, só esta medida em específico. De todo o modo, tomamos boa nota daquilo que diz respeito aos seguros e é justo a alusão que fazem que, ao haver menos sinistralidade, existir menos riscos para as seguradoras, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista toma boa nota dessa vossa preocupação. A inclusão de sócios gerentes, dizer-vos que está a ser estudado, está a ser apreciado neste preciso momento em que vos estamos a receber, e é matéria que já está em sede da Assembleia da República e que está a merecer a maior atenção de todos os grupos parlamentares. Não queria finalizar a minha intervenção sem dizer que não é pouco que já foi feito e temos que ter também esta consciência. As linhas de crédito que estão a ser disponibilizadas, conjugadas com o apoio à proteção de postos de trabalho, o layoff que já aqui falei, e as moratórias têm sido transversalmente disponibilizadas às empresas do nosso tecido económico. E nesse sentido eu gostaria também de sublinhar o muito que já foi feito. O muito que custa ao erário público, ao orçamento de Estado, ao exercício orçamental, e que, como sabem, também não é ilimitado. E, portanto, nós, e finalizava com esta ideia, agradecemos muito os contributos que nos fizeram chegar. Entendemos que, sem prejuízo do setor ter que fazer alguma adaptação, é evidente que também terá que ter algum apoio, mas é bastante aquilo que já foi feito. Uma das questões que vos colocava tinha a ver com o pagamento de serviços que não foram interrompidos, porque eu gostava de que me explicassem, para o Grupo Parlamentar do PS ficar também com esta informação, não é possível, do ponto de vista jurídico, não é possível pagar serviços, o Estado não pode pagar serviços que não ocorreram. E eu queria saber como é que tinham pensado a legalidade desta medida, porque ela poderia ser interessante, mas não é possível haver apoios de Estado diretos a empresas e também não é possível fazer pagamentos por serviços não prestados e, portanto, fiquei com algumas dúvidas e, honestamente,
medida em particular, gostava de colher alguns contributos. E pronto, finalizaria dando-vos uma palavra de incentivo, porque todos fomos apanhados de surpresa e, de facto, o vosso setor é, como disseram, estratégico e é, como disseram, muito afetado, e podem contar com o Partido Socialista para vos ajudar nesta batalha que coletivamente temos que travar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Pires. Boa tarde, penso que me estão a ouvir todos e todas, cumprimentar os seus deputados, o Sr. Presidente e também à Associação, que aqui nos trouxe algumas preocupações e reivindicações que do nosso ponto de vista são relevantes, tanto mais que um dos problemas que vocês aqui identificaram tem sido também desde o início identificado pelo Bloco de Esquerda, que tem a ver com o facto de, pese embora o esforço e a importância que todas as medidas que foram feitas, que foram aprovadas ao longo deste tempo para responder à crise económica, a verdade é que nós sabemos muito bem que, por exemplo, sobre microempresários, as dificuldades são cada vez mais acrescidas, há uma dificuldade grande em aceder a qualquer tipo de apoio que existe e, portanto, isto sendo mais transversal, não sendo especificamente sobre a área dos transportes, é uma preocupação grande. Tivemos proposta nesse sentido, creio que nas próximas semanas o Parlamento terá que continuar a fazer o seu trabalho de debate e de proposta relativamente às formas de responder à crise no momento em que se pensa em começar a levantar algumas restrições e, portanto, a tentar de alguma forma voltar a alguma atividade. Sabendo e agradecer também a informação que nos deram sobre especificamente quais é que são as dificuldades exatamente para este retomar de atividade específicos para este setor. Queria questionar relativamente à questão dos seguros, dos custos com os seguros, que tem sido muito relatado, não só para este setor, mas por outros. Que tipo de respostas é que têm tido por parte dos seguros? Porque disseram aqui que não tem sido a mesma resposta em todos os sítios e, portanto, perguntar desse ponto de vista se tem havido alguma tentativa por parte das seguradoras de uniformizar, digamos assim, algum procedimento ou se de facto é mesmo que cada empresa vai decidindo aquilo que pretende. Sobre a limitação de pessoas dentro dos transportes nesta altura, quer dizer, eu acho que todos compreendemos que tem que haver algumas medidas de limitação do número de pessoas. É preciso, de facto, que estes planos sejam pensados e sejam decididos em conjunto com quem está no setor a trabalhar diretamente e por isso pergunto, porque foi, entretanto, ontem também anunciado pelo Ministro das Infraestruturas que para a área dos transportes no geral haveria hoje ou nos próximos dias uma comunicação relativamente a como é que está a ser pensado este plano. Pergunto-lhes se foram ouvidos por parte de algum Ministério relativamente às dificuldades específicas que têm e se tiveram a oportunidade já de apresentar algumas destas propostas junto do Governo e terminar dizendo que acompanhamos algumas destas preocupações, algumas destas propostas, outras poderemos ter aqui algumas diferenças na interpretação e na própria proposta, mas creio que independentemente disso estamos com certeza disponíveis todos e todas para trabalhar para as melhores propostas possíveis dentro de um cenário que é inédito e que com certeza será muito difícil, mas que de facto também necessita de respostas mais concretas e também específicas depois para cada setor, porque vamos entrar numa altura em que tem que haver de facto esse olhar específico para cada setor e para as dificuldades de cada setor, mas as perguntas que tinha para colocar eram as que já fiz e agradecer novamente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Associação, penso que na pessoa do Sr. Presidente da Direção, José Carreira. Tem 10 minutos, conforme expliquei no início. Naturalmente também darei mais alguma tolerância, porque como referi, estamos aqui para vos ouvir e para tomar boa nota daquilo que tem para nos transmitir. Não sei se vai querer partilhar a intervenção com os seus colegas, sim, mas se o quiser poderá naturalmente fazê-lo, como expliquei. Tem algumas perguntas para responder, se assim entender, deve fazê-lo.
E, naturalmente, se quiser colocar mais algumas questões, esteja à vontade dentro do tempo que tem. Está-me a ouvir, certo? Sim, estou a ouvir, sim. Muito bem. Então, dou-lhe a palavra, faz favor. Em relação ao Sr. Deputado André Pinotes, em relação à coparticipação, ao modelo que poderá ser encontrado, e sim, estamos a falar de contratos de transporte coletivo de crianças associado ao transporte escolar. Nesse sentido, há verbas do Fundo Social Municipal associadas para efetuar este tipo de pagamento. Ou seja, se esta verba não foi gasta, portanto, teoricamente, em abstrato existe, está disponível. O que se entende, isto tem que ser um trabalho de diálogo e bom senso, de forma que eu entendo que o trabalho não deve ser pago na totalidade que não foi feito, mas pelo menos deve ser ressarcido uma parte daquilo, das despesas que a empresa teve com aquele serviço, porque efetivamente tem lá os meios, mas não o pôde efetuar. Mas, no entanto, havia ali uma responsabilização, digamos, social para o efeito. Portanto, isto é uma questão de sensibilidade. Sei que algumas autarquias estão sensíveis a esta questão e penso que o futuro passará por aí. Pelo menos há uma comparticipação nos custos fixos que as empresas têm. Outra questão, em relação à senhora deputada Isabel Pires. Em relação aos seguros, eu ainda não consegui, a título particular, perceber qual é o fio condutor, porque a mesma companhia pode ter posturas diferentes perante clientes diferentes. E, portanto, essa é que é uma questão que ainda nós não conseguimos verificar e apurar. Porque a realidade é esta. Há companhias que podem e autorizam que as viaturas possam deixar de ter seguros, desde que estejam parqueadas em espaços fechados e que confiram, de certa forma, alguma garantia de que não provocam danos em terceiros. Portanto, e claro que nós também não somos apologistas que as viaturas que estejam parqueadas no espaço público fiquem sem seguros. Portanto, há aqui uma questão, o trabalho tem que ser articulado, tem que ser bem identificado, mas o que é facto é que as viaturas que estão em espaços, eu diria, seguros, têm todas as condições para, de alguma forma, ser possível retirar os seguros ou, de alguma forma, reduzir drasticamente ou substancialmente o valor do prémio anual. Essa é uma questão que ainda não percebemos, efetivamente, porque há muitos associados que nos transmitem que não conseguiram, pura e simplesmente, ou suspender as apólices ou ter estornos de valores ou de quantias já pagas. O que, de facto, neste momento é uma situação que, enfim, torna desconfortável. Outra questão, em relação ao segundo tema, e efetivamente ainda não fomos ouvidos por ninguém. E mais uma vez, nós estamos disponíveis para ser ouvidos, gostamos de ser parte da solução. Pelo menos, acho que nós temos experiência da nossa atividade, podemos ser um contributo importante, da forma como se pode implementar alguns planos quer de transporte, quer medidas de segurança, higiene e segurança. Portanto, eu costumo dizer que muitas vezes aquilo que se legisla deve ir ao encontro daquilo que se faz na prática. E deve-se ter, acima de tudo, conhecimento do que é um autocarro e quais são as particularidades e especificidades de um autocarro. Um autocarro não é nenhum equipamento estático, é um equipamento móvel, tem determinados componentes que devem ser acautelados, sobretudo no interior do autocarro. Portanto, a higienização do autocarro não pode ser feita da mesma forma, ou exatamente da mesma forma como é feito um outro espaço. Portanto, corre-se o risco de degradar todo o equipamento de uma forma rápida. E não é esse o propósito. O propósito é que nós façamos as coisas bem feitas, sem comprometer o equipamento e acautelar toda a segurança dos passageiros que se transportam. Já agora, gostaria de falar ao meu colega Luís. Se quiser acrescentar mais alguma questão neste momento, eu dou-lhe a palavra. Assim sendo, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da Direção, Levi Batista. Está-me a ouvir, está? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar na vossa companhia e ter a oportunidade de manifestar tudo aquilo que a Associação tem para pensar para os seus associados e para o seu setor. É com muita preocupação que estamos a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Estamos a ver os dias a passar e o trabalho não surge. É certo que os condicionalismos são imensos. Temos as fronteiras fechadas, temos os aviões parados, temos os autocarros parados e nós, empresários, porque todos nós que estamos aqui somos empresários, temos em casa os nossos trabalhadores com as correspondentes famílias. E deixa-nos tudo isso muito preocupados. Então,
fazemos um apelo muito forte ao nosso governo, a todos os partidos políticos que possam ajudar em unir esforços, encontrar soluções para os nossos problemas. Volta a vincar a questão da extensão do layoff. Nós compreendemos que é certamente um esforço financeiro muito pesado para o Estado, mas de uma maneira ou de outra ele acabará por acontecer. Porque as empresas que se virem privadas do layoff, certamente, passado algum tempo, o seu quadro pessoal estará praticamente todo no fundo de desemprego, o que, de uma maneira ou de outra, tornar-se-á também um grande encargo para o nosso Estado. Fora isto, também a questão das moratórias com as entidades financeiras, a extensão, não digo que seja exagerada, até aos 12 meses, porque são grandes os encargos financeiros que nós temos, há muito investimento pessoal, foram feitos muitos investimentos avultados, principalmente porque os últimos anos foram anos, a nível do turismo, como todos sabem, muito proveitosos, com anos de crescemos de ano para ano, e todos estávamos na expectativa que o ano de 2020 não se ficasse atrás dos anteriores, e foi também nessa expectativa que grande parte dos empresários concretizaram negócios nos meses de outubro, novembro, para receberem agora no início do ano novas viaturas para poderem prestarem serviço aos clientes agora a partir do mês de fevereiro, março. E é com muita tristeza que vimos esses investimentos todos parqueados dentro das nossas garagens, os nossos motoristas em casa, desejosos de trabalhar, mas, lá está, impedidos por esta força maior que nos apanhou completamente desprevenidos e que estamos à espera de melhores dias. Por último, insistir também na questão do distanciamento social, que fará todo o sentido, sem dúvida, mas temos a questão da rentabilidade quando, dentro de um autocarro de 55 lugares, pudermos levar somente 17 ou 18 passageiros. Esse será também um grande constrangimento a ser rentável a utilização do autocarro. Portanto, era isto que eu queria acrescentar e pedir o auxílio de todos e que nos ajudem para vencermos esta batalha que não se avizinha nada fácil. Obrigado. Estou? Sim? Muito obrigado. Estou. Estão-me a ouvir? Sim. Muito bem. Sr. Presidente de Direção, não sei se há alguma coisa que queiram acrescentar, ainda tem tempo para esse efeito. Sim, há duas ou três questões que gostaria ainda de referir. Faz favor. Há uma questão prática e nós também somos sensíveis a todas as medidas que o Governo está a ter, sem dúvida alguma. Neste momento, todos os setores, passo o termo, estão com uma mão à frente. Desculpe esta imagem, mas a realidade é esta. Todos nós entendemos, mas é assim, apesar de tudo isso, nós temos que entender o dever de vos informar da realidade em que estamos, de forma que não haja surpresas desagradáveis de curto e médio prazo. E, portanto, essa também é uma das nossas missões. Há aqui uma questão que já nos preocupa há muito tempo. Eu sei que não tem a ver propriamente com o Estado português, mas pode fazer um trabalho nesse sentido. É o porquê das empresas de transporte pesados de passageiros não poderem recuperar o IVA, nomeadamente do gasóleo e portagens, em Espanha. Ou seja, isto para nós é um custo acrescido. Ou seja, no caso das mercadorias, o IVA associado ao consumo de gasóleo em Espanha é reavido, ou seja, as empresas conseguem recuperá-lo. O IVA associado ao gasóleo das empresas pesados passageiros consumido em Espanha não se consegue reaver. Essa é uma questão que não conseguimos perceber até hoje. Já fizemos vários demarches no sentido de perceber, mas ainda não conseguimos obter qualquer resposta. Daí ser importante deixar esta deixa, porque isto, efetivamente, esta questão é uma alavancagem à nossa economia. A partir do momento em que as empresas começam a elaborar, em Portugal e Península Ibérica, é uma mais-valia às nossas empresas. Traz mais liquidez às empresas. E, portanto, isto não sai do bolso do Estado português. É uma questão, eventualmente, enfim, de um diálogo ao mais alto nível entre Portugal e Espanha, mas era uma questão que nós gostaríamos de ver esclarecida. Até porque em França e Itália o gasóleo consegue-se recuperar, o IVA do gasóleo consegue-se recuperar, não conseguimos perceber o porquê em Espanha não ser possível. A outra questão também é importante, e isto aqui deixa enfim, é uma preocupação nossa já há muitos anos, e já enquanto associação mostramos essa preocupação
aos grupos parlamentares, que é a alteração do TCC. Espero que algo seja feito, porque o transporte de crianças é uma lei de 2006, portanto já tem alguns anos e que carece de alterações. E tem provocado muitos constrangimentos ao transporte pesado de passageiros por falta de clareza na sua aplicação. Portanto, deixo isto para outro contexto, mas a verdade é esta, deixar aqui uma ressalva, que isto, de certa forma, também é uma medida de alavancagem à nossa economia local, no nosso setor. Portanto, sem sair dos cofres, passa o termo do Estado. Depois há aqui uma outra questão que é mais sensível, mas temos que referir, que é o gás óleo profissional e as portagens. Portanto, à semelhança que acontece nos transportes pesados de mercadorias, nós entendemos também que para nós o gás óleo profissional devia de ser uma realidade. Há muito tempo já o devia de ser. Tal como as portagens. Porque o transporte pesado de passageiros, eu diria 99% do serviço é efetuado em autoestrada. Porque as empresas querem dar conforto e segurança aos seus clientes. Neste caso aos seus passageiros. Como tal, usam as autoestradas em permanência. Não se podem cometer erros de desviar das autoestradas para poupanças. As empresas querem dar conforto aos seus passageiros, portanto, daí utilizarem permanentemente, e este desconto nas portagens seria mais uma medida de alavancagem económica no futuro. Todas estas medidas não vão ter impacto no imediato, mas têm um impacto no médio e longo prazo. Portanto, isto são algumas das medidas que nós entendemos achar que são importantes. E, do momento, acho que são todos os assuntos que eu acho de relevância para o setor. Mais uma vez, refiro e gostava de frisar que a nossa associação tem empresas com 2 autocarros cujo o agregado familiar dela dependem. Estamos a falar de sócios gerentes que neste momento não têm qualquer fonte de rendimento, em que investiram todas as suas economias na empresa, não têm reservas financeiras, portanto o que eles querem é trabalho. Mas não havendo trabalho, só há uma forma, é o Estado a colaborar. E temos outra realidade das empresas, que têm 200 funcionários, portanto há aqui uma discrepância muito grande de realidades e portanto temos que identificá-las como deve ser. Portanto, devemos ver isto com preocupação, porque a verdade é que muitas destas empresas não são só recursos humanos, são recursos humanos associados a equipamentos. E neste momento eles não podem vender o equipamento para realizar dinheiro, porque o equipamento não tem qualquer valor comercial, ninguém compra. E, portanto, só uma forma é o layoff abranger também sócios gerentes. E como disse no início, uma microempresa ligada a esta atividade facilmente, por muito pequena dimensão que seja, supera os 500 mil euros de faturação. Portanto, tais medidas, ou melhor, as medidas atuais não contemplam este tipo de situações. Portanto, convém olhar para estas situações como devem ser. Portanto, e muitos dos nossos microempresários, prefiro chamar-lhe assim, sentem que neste momento não estão a ser protegidos perante esta realidade, em que ao lado têm funcionários, trabalharam ao longo dos últimos anos ao seu lado e neste momento eles estão sem salário e os outros estão com salário. E eu pergunto, qual foi a mais-valia de ser empreendedor e empresário em Portugal? Portanto, eu entendo todas as vicissitudes e todas as particularidades de contenção financeira e ser o mais justo possível na distribuição de dividendos. Nós, acima de tudo, queremos justiça, sem dúvida alguma, mas importa ressalvar que os sócios gerentes são trabalhadores ditos normais. Não estamos a falar de sócios sem ser gerentes, estamos a falar de sócios gerentes que são trabalhadores ditos normais. E, portanto, se eles não têm qualquer fonte de rendimento, vão colapsar, e o mais grave é que colapsa diretamente a sua família e o seu agregado familiar. Isto é uma realidade que importa observar e é preocupante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que acabou a intervenção. Está-me a ouvir, está? Sim, estou a ouvir. Acabou a intervenção. Não há mais necessidade de acrescentar alguma coisa ou tem mais alguma coisa a acrescentar de algum elemento da direção? Se ouvi, tens algum elemento a acrescentar? Muito bem. Então, não, da minha parte está tudo. Obrigado. Muito bem. Então, muito obrigado pela vossa presença, por esta via, pela via da videoconferência, onde não perdemos qualquer tipo de eficiência na mensagem que nos querem transmitir. Naturalmente, as senhoras e senhores deputados e os respectivos grupos parlamentares tomaram boa nota daquilo que nos transmitiram.
Portanto, resta-me agradecer-vos e, naturalmente, desejar-vos boa sorte e as maiores felicidades, sendo certo que os tempos que aí vêm serão difíceis, mas seguramente que teremos todos a capacidade de lhes fazer frente e de ultrapassarmos as atuais dificuldades. Boa sorte, bom trabalho e saúde para todas e para todos. Muito obrigado. Obrigado e boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, foi um prazer. Bom dia a Boa todos. tarde. Muito obrigado também. Muito obrigada, bom dia. A gente pode ver isso na televisão.